Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, terça-feira, a gente está aqui tomando aquele cafezinho e fazendo a meditação da palavra de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje, para aquela mudança de vida que Ele nos pede todos os dias, né? Para a nossa santidade diária, aquele pouquinho que a gente pode mudar hoje. Então, a gente vai ver o que o Evangelho nos traz e, com isso, o que a gente pode extrair para a nossa vida, né, no dia de hoje. Então, hoje a palavra de Deus está no livro de Lucas. Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Rico também pode salvar-se. Vamos lá. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: "Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa." Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: "Ele foi se hospedar na casa de um pecador?" Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: "A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais." Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a gente vem aqui com esse evangelho maravilhoso, que é o evangelho de Zaqueu. Quem não conhece a história de Zaqueu? Quem não sabe quem é Zaqueu na Bíblia, né? A palavra diz, vamos entender, né? A palavra diz que Jesus entrou em Jericó. E lá havia um homem chamado Zaqueu, que ele era o chefe dos cobradores de impostos. Sabemos muito bem quem eram os cobradores de impostos. Pessoas ricas, riquíssimas, que viviam nas custas do povo, dos impostos do povo altíssimo, né? Ou seja, ladrões bem-sucedidos, vamos dizer, né? E Zaqueu era um deles. Zaqueu ainda era muito mais rico do que todos os outros, porque ele era o chefe. A palavra diz que ele era o chefe dos cobradores de impostos, né? E aí, Zaqueu ficou sabendo que naquele lugar, naquele momento e naquela hora, Jesus de Nazaré iria passar ali. É interessante, né? Um homem rico, podre de rico, né? Cobrador de imposto, querer saber de Jesus, conhecer Jesus. Mas a fama de Jesus, com certeza, era muito grande, né? E Zaqueu sentiu no coração o desejo de conhecê-lo. Jamais Zaqueu iria imaginar que Jesus iria escolher a casa dele para que ele fosse jantar com ele, né? Jesus, jamais Zaqueu iria pensar isso. Mas lá no coração de Zaqueu, algo impulsionou ele a esperar Jesus passar naquele local ali, naquele momento, né? E a gente vai ver o que foi que impulsionou, né? Por que Zaqueu queria tanto ver Jesus, né? Então a palavra diz que naquele lugar havia muita gente, porque por onde Jesus ia passar, as pessoas elas iam
elas queriam ser curadas, elas queriam ser transformadas. Então elas iam atrás de Jesus. Aí o que acontece? Acontece que Zaqueu era aquele homem pequenininho, aquele homem pequeno, sabe? Então, e a palavra diz que Zaqueu, quando chegou no local, Zaqueu ficou, né, ali se pendurando. Zaqueu pensou: eu não vou conseguir ver ele, por quê? Porque eu sou pequeno, né? A gente que é pequeno, a gente sabe a dificuldade que a gente tem para ver as coisas. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que subir num banquinho, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, Zaqueu não era diferente, Zaqueu era pequeno, era um homem pequeno. Então, Zaqueu teve a ideia de subir numa figueira. Zaqueu disse: eu vou subir aqui. Então, Zaqueu sentiu o impulsionar do coração dele a subir naquela figueira para ver Jesus. Coisa que nós deveríamos sentir no coração todos os dias. O impulso de ver Jesus, o impulso de querer mudar de vida. Eu acredito que Zaqueu estava cansado daquela vida de roubo. Claro que estava. Ele poderia não ter coragem de sair, porque quando a gente está em um lugar bom, que está nos proporcionando coisas boas, a gente não quer sair, mas a gente sabe que está fazendo errado. E chega um momento da nossa vida que a gente queria sair daquilo ali. Eu acredito muito nisso, que Zaqueu sentia no coração esse desejo, mas não tinha coragem, porque era muito dinheiro, era muita riqueza envolvida. E Zaqueu, no seu humano, Zaqueu nunca saía daquela situação. Então Zaqueu soube que Jesus ia passar e ele foi. Mesmo sem desconfiar que Jesus poderia olhar para ele, porque ele era uma pessoa pecadora, né? Ele vivia roubando as pessoas. E aí a palavra diz que ele sobe na figueira. E automaticamente, quando ele sobe na figueira, Jesus é tocado a olhar unicamente para ele. Né? Porque Jesus estava ali, ele estava vendo todo mundo ao seu redor. Mas algo diferente foi sentido no coração de Jesus para que ele olhasse para cima. E ao olhar para cima, ele encontrou Zaqueu. Né? Claro que a sintonia que Zaqueu, a vontade que Zaqueu tinha, né, de encontrar Jesus, de conhecer Jesus, tocou o coração de Jesus para que Jesus olhasse para cima e visse Zaqueu e escolhesse Zaqueu para ir para a casa dele, fazer a refeição na casa de Zaqueu, né? Tinha milhares e milhares de gente ali. Mas por que Zaqueu? Porque a palavra, ela vem justamente para mim e para você. A gente pode não cometer o pecado que Zaqueu cometeu, que era roubar, né? Ser um cobrador de impostos, cobrar impostos caríssimos de viúvas, de pessoas que não tinham. Mas a gente tem os outros pecadinhos que habitam dentro da gente, né? Então, o Evangelho, ele vem para nos mostrar que Jesus nos olha. Jesus espera que a gente abra o nosso coração para querer vê-lo, para querer conhecê-lo, conhecer a palavra, querer conhecê-lo. A gente ter esse impulso no nosso coração de todos os dias a gente querer mudar um pouco. Assim como Zaqueu. Zaqueu, ele quis tanto ver Jesus, ele queria tanto sair daquilo ali, que ele subiu numa figueira. Não havia necessidade dele subir na figueira. Ele poderia querer ver Jesus passar, mesmo que ele não visse, mas ele estava ali presente, no meio daquela multidão. Mas ele foi muito mais além. Ele subiu na figueira para ver Jesus. E assim, com o seu esforço, com a sua vontade, ele conseguiu ter o auxílio de Jesus, o olhar de Jesus diretamente para ele e tirar ele daquela vida miserável que ele vivia de roubo. E a palavra diz que automaticamente Jesus olha e diz: desce da árvore, Zaqueu, porque hoje eu vou habitar na tua casa. Hoje eu vou cear na tua casa. E você percebe que ao redor, né, os fariseus, aquele povo ali que gosta de criticar,
pensou logo: nós aqui que somos fiéis, nós que estamos aqui, né, seguindo a ele não escolheu a nossa casa, ele foi escolher a casa de um pecador para habitar, para entrar, para ceiar com esse homem. Como assim? Então hoje o Evangelho, ele vem nos mostrar isso, que Jesus, ele vive do nosso lado, esperando a gente abrir o coração para vê-lo, para que ele possa entrar na nossa casa, ele possa ceiar conosco e a partir daí a salvação entrar na nossa casa. A gente precisa seguir hoje Zaqueu. A gente precisa perceber que através do sim de Zaqueu, ele foi salvo, a salvação entrou na casa dele. Ele se converteu na hora. Na hora ele disse: Senhor, tudo que eu roubei eu vou dar 4 vezes mais às pessoas que eu tirei. Ele tinha consciência de seu pecado, né? E ali, com o amor, com a misericórdia com que Jesus tratou ele em ir à sua casa, né? Ele se converteu, ele abriu, ou seja, ele abriu o coração para se converter, sair daquela vida de pecado, de roubo, né? E viver conforme a vontade de Deus, né? Então, assim, esse evangelho de Zaqueu, ele nos envolve muito porque a gente é um Zaqueu da vida. Porque nós, assim como Zaqueu, a gente pode não ter a estatura de Zaqueu. Eu tenho, porque eu sou pequena, mas outras e outras pessoas que estão vendo esse vídeo agora podem não ter a estatura de Zaqueu pequena. Pode ser um homão grande, gigante, né? Mas que pode estar numa vida miserável de pecado. Não só o pecado do roubo, mas do adultério, né? Da pornografia, das coisas erradas. Muitas vezes você está envolvido naquilo ali e você está cansado daquilo, você quer mudar. Então você quer encontrar Jesus, mas você não sabe como. Então hoje a palavra ela vem nos ensinar como a gente deve fazer. Abrir o nosso coração a querer vê-lo. A partir do momento que a gente abre o coração e diz: eu quero entender a tua palavra, Senhor. Eu quero te encontrar na minha vida, porque eu estou perdido, eu estou perdida, né? Eu não sei o que fazer. Eu quero sair de uma tal situação, mas eu não consigo porque é uma situação boa, né? É algo que me favorece muito, então eu não tenho coragem, mesmo que isso seja errado, né? E aí, a partir desse seu sim, a partir do teu sim, do teu coração almejar isso, Jesus ele vai sentir no coração dele, assim como ele sentiu Zaqueu em cima daquela figueira. Ele olhou, a palavra diz que ele olhou automaticamente para Zaqueu e mandou que ele descesse, porque ele ia habitar na casa dele. Naquele momento, a gente fica pensando, né? O que passou na cabeça de Zaqueu? Né? Em Zaqueu dizer: esse homem que o povo está dizendo que é santo, que está curando, que está convertendo as pessoas, essa multidão enorme segue esse homem não tem um centavo. Esse homem é um pobretão, mas as pessoas estão seguindo. Então, algo de bom ele tem, a ponto de eu vim aqui, me esforçar, subir nessa árvore, capaz de cair daqui de cabeça para baixo, né? Porque o camarada já é pequeno, inventa de subir em árvore, é capaz de cair, né? Para ver esse homem, então, algo de especial esse homem tem. E ele querer vir na minha casa, ele pedir para descer para almoçar na minha casa, meu Deus, eu não sou digno que esse homem entre na minha casa. Então, a partir do momento que Zaqueu abriu seu coração para conhecer Jesus, para ver Jesus, muitas vezes a gente não quer ver Jesus, a gente não quer conhecer Jesus, muitas vezes a gente não quer entender a palavra de Deus para que a gente não tenha a obrigação, vamos dizer assim, de viver
o que ele pede. Não, tá muito bom do jeito que tá, né? Eu faço o que eu quero porque eu não entendo palavra de Deus coisa nenhuma, então eu vou fazendo o que eu quero. Eu vou andando por esse caminho, por esse daqui. Se der, deu. Se não deu, a gente tenta aqui, a gente tenta acolá. E assim a gente vai vivendo. Do jeitinho brasileiro, como se diz. Mas, logo no início a palavra diz: os ricos também terão salvação. Os ricos também terão conversão. Só precisa querer. Só precisa querer. Às vezes você é rico, mas você não é rico porque você roubou. Você é rico porque você trabalhou. Você é rico, você tem posses porque você suou para ter, né? Porque você suou para ter, mas muitas vezes você não tem a visão que Zaqueu teve. Precisamos ter essa visão de Zaqueu. Zaqueu quis ver Jesus. Zaqueu se esforçou. Zaqueu subiu em cima de uma figueira, né? A gente precisa trazer para a nossa vida essa coragem de Zaqueu, essa vontade, esse sim. Através do sim do coração de Zaqueu, Jesus o olhou, teve misericórdia e disse: eu quero essa alma para mim. Eu quero que ele olhe para mim e que ele se arrependa das coisas que ele fez. E não deu outra. Isso verdadeiramente aconteceu. Zaqueu se arrependeu automaticamente. A palavra diz que Jesus ele disse: eu vou ceiar na tua casa. É na tua casa. E você percebe que as outras pessoas que estavam ao redor começou a criticar. Como que ele vai na casa de um pecador, um ladrão desse? Como assim? Não é? Por quê? Porque Jesus ele não olha ao redor o que está acontecendo, ele não olha a aparência, ele olha o coração. Naquele momento, Jesus só olhou o coração de Zaqueu. Zaqueu, este homem quer me encontrar. Esse homem quer me encontrar. E eu vou à casa dele, eu vou visitar ele. E lá eu vou fazer com que ele se converta. Ele vai olhar para mim, ele vai ver o amor que eu tenho por ele, olho no olho, e ele vai se tocar e vai se sair dessa vida miserável que ele vive, né? Que era essa vida miserável de cobrador de imposto, roubando aqui, roubando acolá. E assim a coisa aconteceu, e ele foi. E ele foi. E quando ele chega na casa de Zaqueu, Zaqueu olha bem para ele. Eu acredito que Zaqueu foi chegando perto, né? E Zaqueu foi olhando para ele, ele olhando para Zaqueu, sem precisar falar nada. Tudo aconteceu ali, né? Tudo aconteceu. Zaqueu pôde se arrepender de tudo que fez. E no momento Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei alguém, eu irei dar 4 vezes mais a cada um. Você imagine o patrimônio desse homem, né? Eu vou dar 4 vezes mais. Esse é o meu pedido de perdão. Eu quero ressarcir essas pessoas que eu venho roubando faz tempo. E ali, Jesus viu a conversão dele. Jesus viu, Zaqueu viu a misericórdia no olhar de Jesus para com ele, o amor, a ágape que Jesus tem por nós, dentro de cada realidade de cada um, dentro da nossa vida, do nosso pecado, aquele pecado que a gente não consegue largar, muitas vezes por quê? Porque nos dá uma vida melhor, muitas vezes porque nós somos humanos, a gente não larga esse pecado por nada, né? Mas se a gente abrir um pouquinho o nosso coração, pelo menos para vivenciar a palavra de Deus todos os dias, entender um pouquinho a palavra de Deus todos os dias, a gente vai encontrar aqui essa conversão, essa vontade de mudar, a gente vai tirar daqui, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, né? Quando eu estou lendo isso aqui, eu estou me convertendo todos os dias. É um pouquinho que a gente se converte. Antes da gente passar para outras pessoas, a gente está se convertendo também diante do nosso pecado, diante da nossa fraqueza. Todos nós temos as nossas fraquezas. A minha fraqueza pode não ser igual a de Zaqueu, mas eu tenho a minha, você tem a sua. Todos nós temos a nossa fraqueza, o nosso pecado, né?
Eu costumo dizer, um pecadinho de estimação é aquele que a gente não larga por nada. Mas hoje a gente vê que Zaqueu deu seu sim. Zaqueu quis ver Jesus. A gente precisa querer, dentro do nosso coração, entender o Evangelho, entender o que Jesus quer para a nossa vida e tentar mudar. Ah, mas eu não consigo viver conforme esse radicalismo que a palavra de Deus pede. Mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, é um rio, é um oceano, é um mar para Jesus, né? É um mar para Jesus, é muita coisa, é o seu querer. E aí ele vai começar a habitar na tua casa como ele habitou na casa de Zaqueu. Ele entrou na casa de Zaqueu. Ele sentou à mesa de Zaqueu com a família dele. Ele não olhou para quem estava criticando, não. Ele olhou para o amor que ele tinha por Zaqueu. Ele olha para o amor que ele tem por nós. Ele não quer a gente na vida que a gente tem, que a gente vive, né? Dentro do pecado, da realidade de cada um. Ele não quer a gente vivendo ali. Ele quer que a gente se toque, que está errado, e faça a vontade dele. E através disso, é só na meditação, é só na reflexão. Você precisa ter o hábito de, todos os dias, ler a palavra de Deus um pouquinho. Ah, mas eu não entendo. Eu começo a ler. Você não tem que ler a palavra de Deus como se fosse um livro de história. Que a gente começa a ler, a gente fica ansioso para terminar. Não. A palavra de Deus, ela tem que ser lida, ela tem que ser vivida. Tudo o que se tem aqui é para se trazer para a nossa vida pessoal, né? Isso aqui não é um livro de história, não é um livro de romance, não é um livro de ação que a gente lê e fica ali ansioso para que termine para saber o final da história. Não. Então, você não precisa ficar ansioso para ler a palavra. Vou começar de Gênesis. Se você vai começar de Gênesis a ler a palavra de Deus, leia, mas vá levando para a sua vida a fé daqueles profetas do Velho Testamento. Vá levando para a vida os ensinamentos que Deus deu àquele povo. Vá trazendo para a sua vida aquela fé. Se você está no Novo Testamento, você vem aqui para os Evangelhos. Então, os Evangelhos você vai encontrar esse tipo de coisa. Então, você traz para a sua vida. Então, a gente precisa querer ver Jesus como Zaqueu queria ver. A gente precisa ter como é que se diz? A iniciativa de subir na árvore. Eu quero, Senhor, subir numa árvore para te ver, porque de onde eu estou, eu não estou te vendo. A palavra diz que Zaqueu era um homem pequeno. Por isso, Zaqueu ficava ali se esticando para ver Jesus, mas não ia conseguir, porque a multidão cobria ele, né? De tão pequeno que ele era. Mas existe tanta gente com estatura altíssima. Pessoas aí que tem uma altura 1,80 m, 1 que tem tanta facilidade que alguém chegue e diga, Jesus vai passar ali, ó. E a pessoa não tá nem aí. Jesus vai passar, tá bom. Agora quando diz, uma banda calcinha preta tá bem ali, oxa, a multidão, ó, voa pra lá. Então é sobre o meu querer, é sobre eu desejar dentro do meu coração ver Jesus. Não é? Ver Jesus. Eu não vou ver Jesus com os olhos de Zaqueu, porque Zaqueu viu Jesus a olho nu ali. Jesus vivo na frente dele. Nós não. Nós temos a fé. Nós temos a fé e nós temos os exemplos daqui. Né? Então eu preciso sentir no coração o desejo de sair desse pecado, seja ele qual for. Né? Eu não aguento mais, Senhor. Eu pratico isso aqui, mas eu sei que está errado. Principalmente as pessoas que já criaram o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Pessoas que não tinham o hábito de ler, está tendo o hábito de ler todos os dias ou de acompanhar a leitura, né, a liturgia e refletir, aprender. Essas pessoas, elas podem estar dentro de pecado,
mas elas já estão começando a ficar assim, incomodadas. Ah, Senhor, eu estou fazendo isso aqui, mas eu sei que está errado. Porque eu li na palavra lá, na segunda, na terça, na quarta-feira, caiu essa passagem, e eu estou fazendo errado, e eu sei que eu não posso. Eu não posso. Então, queira subir em algum lugar para ver Jesus. Se apegue a alguma coisa para que você possa ver ele passar e não deixar ele passar. Para que ele possa olhar para você com um olhar misericordioso que ele tem, olhar para mim, para você e querer trazer a salvação para sua casa, para sua família, a partir do seu sim. Então é a partir do nosso sim que a gente salva, a gente traz a salvação para nossa casa. Porque a partir do momento que a gente muda, a partir do momento que a gente dá um sim, a gente mostra para as pessoas que estão conosco, as pessoas que caminham com a gente está mudando. É impressionante como as pessoas que mudam, que se arrependem das coisas que fazem, que se convertem verdadeiramente, as pessoas elas observam, elas olham, né? Nossa, fulano antes de ir à igreja, fulano era uma coisa, depois que essa pessoa está indo a uma igreja, a um grupo de oração, ela mudou. Ela mudou, ela é uma pessoa mais maleável, ela é uma pessoa que era uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa prepotente, uma pessoa ignorante mesmo, bruto, né? E de repente eu vejo que ela mudou, ele mudou, né? O Espírito Santo, ele envolve você de um jeito que você consegue mudar. Não é 100% que você vai mudar, você não vai virar um santo, mas você vai conseguir viver conforme a vontade de Deus. É isso que o Evangelho vem trazer hoje pra gente. A gente precisa ter essa inveja boa de Zaqueu. Zaqueu não deixou passar, não deixou Jesus passar. Jesus, quando disseram, Jesus está passando ali, Zaqueu disse, é agora. É agora. Ou eu olho para esse homem, ou eu vou viver a minha vida inteira aqui, nesse erro. Eu não quero viver mais nesse erro. Eu quero ver esse homem que tantas pessoas falam, né? Porque cada milagre que Jesus realizava, as pessoas se convertiam e seguiam ele. Então a fama ela foi se multiplicando ali, diante das pessoas. Zaqueu sabia que esse homem tinha feito transformação na vida daquela multidão, porque todos estavam seguindo ele, né? Então Zaqueu se converteu, chegou à conversão, chegou à salvação. E lá no finalzinho a gente vê que Jesus diz, a salvação chegou à tua casa. Eu só posso trazer a salvação para minha casa, começando por mim. Principalmente nós que temos famílias, temos filhos, para quem tem seu esposo, né? Nós temos família. Nós precisamos encontrar Jesus primeiro para levar Jesus para essas pessoas. Para essas pessoas. Nós temos essa missão aqui, né? Mostrar o caminho certo. Todos nós já andamos por caminhos errados, né? Na nossa juventude, fizemos o que dava na telha, né? A gente não pensava, a gente não imaginava. Mas chega um momento que nós somos encontrados por Jesus. Chega um momento, como esse momento de Zaqueu. Chegou o momento de Zaqueu sentir no coração o desejo de mudar. E ele mudou, né? E ressarciu a todas as pessoas que ele roubou, né? Que ele roubou. E através disso, ele trouxe a salvação para sua casa. Hoje a gente precisa almejar essa salvação. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.